Bom dia, meninas! Estamos aqui para mais uma videoaula, tá? Como já vimos, estudamos já 3 assuntos, né? Calo, calosidade, onicofose, onicólise. E hoje nós iremos falar sobre um assunto também muito comum de se ver e de se ouvir. Tinea pedis. O que vem a ser a tinea pedis, né? A tinea pedis é uma doença causada por fungos ou cogumelo chamado de dermatófitos. E por que é uma doença tão comum de se falar? Como já falamos um pouco sobre fungos, qual é a característica principal dos fungos? Ou seja, o que o fungo mais gosta? O fungo ele gosta de um lugar quente e úmido. Então, tudo que ele tem tá aí, né? Ele já tem o que mais ele deseja, né? O que mais é propício para o fungo é isso. É um lugar de umidade e de calor, que é os nossos pés, né? Quando nossos pés estão calçados com sapatos, tênis, chuteiras, dentre outros, nós temos aí tudo que o fungo gosta, correto? Esses fungos, como todos os outros fungos, eles se alimentam de queratina, que a queratina, por sua vez, está localizada na nossa pele, nas nossas unhas e no nosso cabelo. E a tinea pedis, ela pode ser transmitida diretamente, né, de um homem para o outro, de um animal para o homem ou por meio de materiais contaminados. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas sempre nossas mães sempre falam, né? Olha, não compartilhe, né, objetos pessoais. Por que muitas pessoas falam isso? Será que tem algum motivo de falarem isso? Óbvio que tem, né? Quando você compartilha algo pessoal, você, querendo ou não, você corre o risco, né, de ser infectado por algum desses fungos ou alguma outra bactéria ou algum outro vírus, como HPV e outros. Quando a gente fala de compartilhamento de objetos pessoais, dentre esses estão sapatos, meias, né, calcinhas, dentre outros objetos que não podem ser compartilhados, ou seja, nós não podemos emprestar. Quando a gente fala, né, de tinea pedis, né, ou pé de atleta, às vezes a pessoa vem na mente que somente o compartilhamento de sapato é que vai provocar essa contaminação. Só que não. Às vezes esse vírus, esse fungo, né? Esse fungo ali, ele pode estar, por exemplo, em uma sandália, né? É muito comum a gente ver, né, as pessoas, usa a minha sandália, usa a minha mesmo, pode pegar a minha sandália, vai com a minha, né? Mas nós não podemos compartilhar objetos pessoais de uso pessoal, né? Mesmo que seja uma simples sandália. Sandália, né? Que às vezes é algo tão simples. Outra coisa também que não podemos compartilhar, toalha. Vimos que quando o nosso corpo ele transpira, ele libera, né? Ele libera o suor. E o suor, por sua vez, justamente é uma resposta, né, da transpiração do nosso corpo. E essa transpiração ela pode vir, né, como bactéria, né, infecciosa ou não. Tanto que nós até já estudamos sobre a bromidrose, né, que justamente é aquele fedor fédido, né, dos dedos do pé, que nós chamamos de chulé.
Então, quando a gente fala de não compartilhar os objetos pessoais, é por conta disso, porque você pode estar contraindo, né, alguma dessas doenças, né, dessas infecções aí, causada aí pelo compartilhamento de objetos pessoais, como sapatos, toalhas, né, tênis e dentre outros. Objetos pessoais, né, que a gente também tem que evitar. É uma doença universal e é muito frequente no mundo todo. Quando a gente fala de tinha pé e pé de atleta, por que a gente fala pé de atleta, né? Porque é um problema muito comum entre os atletas, né? No mundo do atletismo. Por quê? Porque geralmente são profissionais que estão ali em contato, né? Constantemente com o uso de meião, com o uso de chuteira, né? Ali socializando com outros também, né? No banheiro ali, né? E aí pode sim estar, né? Pegando aí essa doença que é transmitida por meio de fungos. E quais são os sintomas, né, deste problema? Quais são os sintomas deste problema? Então, dependendo da área do corpo que foi afetado, os sintomas eles podem ser distintos, tá? Esses dermatófitos, ou chamado de tinea pedis, ele pode aparecer no corpo todo ou em qualquer parte do corpo. Só que ele é mais comum, né, a gente vê nos pés. Por exemplo, nos pés nós observamos que ele é bem chamado de pé de atleta, onde a gente observa esse quadro, né, entre os dedos, né? A gente observa entre os dedos uma maceração de queratina meio úmida ou meio mole, né? Então aquilo ali, né, aquele excesso ali de pele ou a umidade ali vai propiciar, né, a infecção fúngica, né? Ou a contaminação fúngica ali daquela área. Então a gente observa muito, né, que às vezes um simples hábito que às vezes as pessoas não têm, né? Por exemplo, as pessoas tomam banho, é bem comum a gente perceber, as pessoas tomam banho, mas não têm o hábito às vezes de secar os pés, né? As pessoas falam, deixa aí que o pé seca, mas não é assim que a gente tem que pensar. Principalmente nós, como profissionais da área de podologia, nós temos que ensinar aos nossos clientes que eles têm sim que secar os pés, que os pés também têm que ser secos e que também têm que ser cuidados, né? E que o ideal é deixar uma toalha só para a secagem dos nossos pés, tá? Então, geralmente, nos pés a gente vai ver uma área de maceração branca entre os dedos, tá? No caso da tinea pedis nos pés, né? Também existe ela no couro cabeludo e na virilha também. Então, como é fungo, né? O fungo ele gosta de tudo que é escuro e que seja quente, né? Então ali tá ali, ó, propício para ele se proliferar. E como vimos, os fungos eles podem ter em várias partes do nosso corpo, né? O quadro mais comum aparece na pele, né? Aparece lesões avermelhadas e descamativas. No couro cabeludo aparece placa de alopécia ou uma área na qual os pelos, né, aparecem quebrados. Então, observamos aí também que a alopécia, em muitos casos, está associado a uma infecção fúngica, né, onde a pessoa perde o cabelo. Ela pode perder esse cabelo por causa de fungos ou por causa genética ou outros fatores também. A dos pés, ela pode aparecer em uma forma mais aguda, apresentar feridas
que contenha pus e coceira naquela região ali, né, entre os dedos ou em toda a região plantar, né? Mas os sintomas mais leves da tinea pedis é o que? É aquela maceração entre os dedos e é a descamação da pele e a coceira ali naquela região. É os aspectos mais comuns que a gente vê da tinea pedis nos pés. Nas unhas também pode acontecer. É caracterizado por lesões destrutivas que pode se iniciar tanto na borda livre, né, com a cor branca amarelada, como na parte dos sulcos também da unha, né? Como tudo que a gente estuda de patologia está ligado ao quê? A fungo, né? Que são as doenças que vai acometer aí as unhas. Por isso que o que é indicado, o que é aconselhável a se fazer é ter o que? Os cuidados. Os sintomas vai depender muito da área do corpo que a tinea pedis afetar. Mas observamos que nos pés, ele tem essa característica, né? O fungo ele vai se proliferar, ele pode contaminar outras áreas do corpo, ele pode sim ser compartilhado, ou seja, a pessoa pode estar transmitindo para outras pessoas esse fungo, né? Como é um fungo, então é muito fácil a contaminação, né? E vimos que é comum da gente ver no mundo, né, dos atletas, porque são pessoas que estão ali mais em contato, né, com sapatos, com umidade, né, com banho, né, com locais que tem muitas pessoas ou que tenha aglomeração. Então a gente vê que é mais comum neste mundo, né, mas que qualquer pessoa, né, que não tenha um devido cuidado com seus pés pode ter tinea pedis, tá? Então o que a gente aconselharia, né, para o nosso paciente, para o nosso cliente, no nosso gabinete de podologia? Seria o cuidado, né, com nossos pés, na higiene dos nossos pés, né? O trocar de meias diário, né? Não utilizar a mesma meia que usou no dia anterior, né? Outra coisa, os calçados devem ser devidamente limpos. Às vezes a pessoa fala, mas eu não transpiro. Todo mundo transpira, né? Muitos mais e outros menos. Mas mesmo que não houver a transpiração, né? Fazer higienização desses calçados, expor eles ao sol, né? Justamente para que mate ali todo o germe, toda a bactéria ali naquela região. Não compartilhar objetos pessoais como toalhas, roupas íntimas, calçados e assim por diante, né? E em caso da pessoa estar com problema de tinea pedis, procurar um profissional, né? O médico ele vai melhor indicar o tratamento para aquele paciente. Porque às vezes o paciente pode pensar, é algo simples, eu posso comprar na farmácia. Só que, por exemplo, um paciente desse que possa ter tinea pedis, possa ser um paciente diabético, né? Então, como a gente sabe, um paciente diabético, a cicatrização é mais demorada, né? Então, o tratamento é diferenciado. Então, por isso que o ideal é procurar um tratamento médico. O médico é que vai indicar o melhor remédio para ser usado nestes casos, tá? Agradeço a atenção de vocês e até a nossa próxima aula. Beijo!